A paz do Senhor para os irmãos e para as irmãs. Meu nome é Márcio Gomes, sou servo do Deus Altíssimo e mais uma vez estou aqui para compartilhar a palavra de Deus, palavra essa que salva, que cura, que liberta e que leva o homem para o céu. O texto fica aqui no livro de Deuteronômio, livro esse que foi pregado aqui no capítulo 6 pelo pastor Cleiton, ontem lá na igreja, fechando aí o mês da família, e eu vou ler só a partir do versículo 4, que diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Glorificado seja o nome do Senhor. No capítulo de número 6, meu irmão, minha irmã, Deus vem, na verdade, fazendo uma recapitulação daquilo que Deus já havia ensinado durante a caminhada aí com o povo de Israel. O povo iria para a terra prometida, mas era necessário que o povo cumprisse as leis do Senhor, obedecesse a palavra do Senhor. Quando Josué assume Josué assume ali o comando do povo, a primeira coisa, após a morte de Moisés, a primeira coisa que Deus fala para Josué é ser forte e corajoso. E tome cuidado de fazer tudo que meu servo Moisés tem te ensinado. E desses ensinamentos não se desvie nem para a esquerda nem para a direita, para que possa ser próspero e abençoado em tudo o que fizeres. Essa é a palavra de Deus. E aqui no capítulo de número 6 de Deuteronômio, Deus está dizendo para o povo: primeiro, vocês precisam temer ao Senhor. Ó Israel, ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Temer ao Senhor, guardar os mandamentos do Senhor e aplicar, meu irmão, minha irmã, esses mandamentos, esses ensinamentos na sua vida. É o que Deus está falando para o povo de Israel, está falando também nos dias de hoje para mim e para você. Essas são as ordenanças do Senhor, os mandamentos do Senhor. O interessante é que ele vai dizer aqui, no versículo 5, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Nós não podemos, meu irmão, minha irmã, querer amar a Deus pela metade, não. Não podemos amar a Deus um pouquinho, não. Lembra do jovem rico quando se aproxima de Jesus? E Jesus chega para aquele jovem e diz: você guarda os mandamentos? Ele: não, todos os mandamentos eu guardo. Aí Jesus diz para ele assim: mas falta uma coisa. Vai lá, vende tudo que tem e segue-me. Sabe por que Jesus falou isso para aquele jovem? Acho que está lá em Lucas, capítulo 18. É porque Jesus, ele percebeu, ele compreendeu que o coração daquele jovem estava preso nas riquezas, nos bens. Ele estava adorando a Deus, servindo a Deus pela metade. Cumpria os mandamentos, honrava pai e mãe, seguia a lei do Senhor, mas tinha amor às riquezas, estava preso às riquezas. E Deus quer que nós o adoremos, o amamos por inteiro. Essa é a mensagem de Deus para a minha vida e para a sua vida. Aqui o povo estava esperando a Canaã terrena, nós esperamos a Canaã celestial. E para estarmos na Canaã celestial, nós precisaremos adorar o Senhor nosso Deus de todo o nosso coração. Se com sua boca confessares ao Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Testemunho de vida.
Nós precisamos viver esse evangelho, temer ao Senhor, guardar os mandamentos e aplicar esses mandamentos em nossas vidas. A nossa família, meu irmão, minha irmã, foi o tema da pregação do sábado, a nossa família, a nossa casa, ela precisa ser um pedaço da Canaã celestial. A nossa casa precisa ser um pedaço da igreja verdadeira que vai morar no céu. Nós precisamos adorar o Senhor em todo o tempo. Por isso que ele vai dizer aqui, no versículo 7, tu as encucarás teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se, dando testemunho para que os nossos filhos sejam influenciados pelo nosso comportamento. Nós temos que inculcar essa palavra, falar o tempo todo que Jesus salva, que Jesus liberta e que Jesus leva o homem para o céu. No nosso caso, não só para os nossos filhos, para a nossa família, mas para todo o mundo, cumprindo o ide de Jesus, de ir por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-os a observar tudo que eu vos tenho mandado, e eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. No versículo 8 ele vai dizer, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. O povo judeu, meu irmão, minha irmã, eles usaram uma espécie de, eram filactérios, o nome era filactérios, na testa, e no braço esquerdo eles usavam, eram porções que eles botavam assim na testa, no braço, porções da palavra de Deus para que eles não se esquecessem do Deus que eles serviam. Botava nos umbrais da porta lá, preso, porções da palavra de Deus. Por isso que Jesus vai dizer que nós precisamos meditar na palavra do Senhor dia e noite. Dia e noite. O apóstolo Paulo vai falar isso. Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus para que nós possamos o quê? Mortificar o nosso velho homem e nos revestir de uma nova criatura. E as consequências disso é que nós venhamos o quê? Influenciar quem está fora da igreja. As pessoas vão olhar para a nossa família, para o nosso lar, para o nosso comportamento e vão dizer, eis ali uma família, eis ali um homem e uma mulher que verdadeiramente serve ao Deus Altíssimo. Glorificado seja o nome do Senhor. Inculca isso nos seus filhos, nos seus amigos, nas pessoas que te cercam. Nós precisamos inculcar essa palavra, nós precisamos falar dessa palavra todos os dias, em tempo e em fora de tempo, como diz o apóstolo Paulo. Essa é a nossa missão. E para a nossa família ser abençoada, meu irmão, minha irmã, não tem 10 segredos, não tem 20 segredos. Tem apenas esses 3 segredos aqui do capítulo 6 de Deuteronômio. Temer ao Senhor, guardar os mandamentos e aplicar esses ensinamentos, esses mandamentos na nossa vida. Josué estava diante do povo. E Josué, lá em Josué capítulo número 24, versículo 15, Josué diz para o povo, se vocês querem adorar os deuses dos nossos antepassados, daqueles que ouviram essa palavra, mas se desviaram, é problema de vocês, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Faça isso, meu irmão, minha irmã. Vive esta palavra, inculca essa palavra nos teus filhos, nos seus amigos, na sua casa, dentro da sua família, onde você trabalha, os ambientes que você frequenta, precisam ser impactados pela palavra de Deus. Faça isso. Se nós fizermos isso, nós seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de nós. Fiquem na paz e que Deus nos abençoe em nome de Jesus.